Você provavelmente conhece ou já teve um negócio que faliu. E se eu te perguntar a causa, também provavelmente você irá dizer que a culpa é da burocracia, que a culpa é dos altos impostos, dos preços altos e que é muito difícil empreender aqui no Brasil. E honestamente, eu partilho muito dessa ideia com você. Porque realmente o nosso país é complicado. Mas existe um problema ainda mais complicado que dificulta muito pequenos negócios a crescerem aqui no Brasil. E não é nem institucional, não. É pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabel, da agência de marketing Isaem, e hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Como eu falei com vocês, a gente tem uma coisa na nossa empresa chamada coração. Na verdade, ela seria uma coisa mais racional, só que a gente não pensa muito com racional, não. A gente pensa com coração mesmo, que é a parte da gestão financeira. E só de falar tudo isso, você pode pensar, mas é uma coisa mais fácil de resolver, não é tão difícil assim. Acredite, principalmente para quem está começando um negócio agora, é a parte mais complicada de se mexer na empresa. Porque para muitas pessoas, consiste apenas ali no fluxo de caixa normal. Mas um fluxo de caixa que muitas vezes se confunde com fluxo de caixa pessoal. Porque o que acontece? A pessoa tem uma empresa, seja no ramo físico, no ramo online, enfim, que seja, serviços, produtos, não importa. E a pessoa ela tem um dinheiro, um capital social para investir. Primeiro, muitas pessoas elas começam a empreender por necessidade e não por oportunidade. E existe uma grande diferença, principalmente em como esse negócio vai se sustentar, de como esse negócio ele foi implementado. Se ele é um negócio por necessidade, provavelmente ele foi feito ali da forma mais rápida possível, porque aquela pessoa precisa de dinheiro, ela precisa de recurso. Então, normalmente, são pessoas que saíram do emprego ou que não estão conseguindo emprego de maneira nenhuma e decidem empreender, abrir um negócio por conta própria para conseguir ter uma renda, porque não conseguem da forma tradicional no mercado formal. E no caso do negócio de oportunidade, geralmente a pessoa ela vê ali que ela pode empreender em algum momento, ela tem algum tipo de serviço, negócio, produto, enfim, que ela saiba ou que ela vê que tem um potencial e ela acaba investindo naquilo. Acontece também de pessoas que elas têm ali algum tipo de ideia bem interessante que pode funcionar e que vai dar certo, mas às vezes ela não tem planejamento e acaba que, enfim, dá na mesma coisa, né? Muito importante a gente entender isso, porque isso realmente vai mostrar se o seu negócio ele vai ser sustentável a longo prazo ou não. É claro que negócios que surgem por necessidade, eles podem se tornar sustentáveis se você faz isso da maneira certa. Só que é mais difícil, porque você provavelmente vai ter que pagar as contas com o dinheiro que entra do negócio. Às vezes você não vai conseguir investir aquele dinheiro somente no negócio e construir caixa. Então vai ser um pouco mais complicado mesmo. Mas isso não significa que é impossível e com o tempo pode ser que você consiga. Mas o ideal mesmo, especialmente se você já trabalha na área, ou seja, você não está em uma situação de desemprego, não sair simplesmente do nada, né, e montar um negócio porque você está cansado de ser CLT e você não aguenta mais essa rotina de trabalho e faz isso sem nenhum tipo de preparo, planejamento, e principalmente planejamento financeiro. Porque senão, realmente, o seu negócio, mesmo que tenha algum tipo de oportunidade vista ali, acaba sendo um negócio de necessidade e acaba que você faz aquilo de qualquer forma e não funciona. Também, gente, uma coisa que acontece muito é a pessoa, ela não vê o negócio que ela tem, né, como uma empresa. Então, ela tem uma lojinha, ela tem um negocinho ali, ela tem uma renda extra. E a gente precisa separar. Se você vai querer ter um negócio que haja como uma empresa ou um negócio que haja como uma renda extra. E mais uma vez, gente, tem diferença. Só para poder pensar o seguinte. Se você tem um ramo de serviços ou de produtos, você precisa investir naquilo, certo? Então, o que eu aconselho para as pessoas
quando elas me perguntam sobre abrir um negócio, né? Porque acontece, apesar de eu ser uma pessoa nova, acontece. Acreditem se quiser. Mesmo eu também já tendo falido alguns negócios. E assim, se você já trabalha em alguma área, trabalha CLT, enfim, pode ser que seja interessante, primeiramente, você ter um trabalho ali que seja uma renda extra, tá? Você não tem muito dinheiro, então aquele dinheiro que entrar, ele vai ser uma renda extra, vai ser alguma coisa ali que vai complementar a sua renda. Agora, se você quer empreender, tá? Você quer ter um negócio, você quer ter uma empresa, você vai ter que parar de ver o seu negócio, de ver aquilo que você está construindo como renda extra. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, separando a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. E o que é da sua empresa é da sua empresa. O que é seu, é diferente. E aí que muita gente se enrola, e eu já me enrolei, às vezes até me enrolo até hoje, tá? Que é o seguinte, achar que tudo que você ganha, tudo que entra nas suas contas, independente se é conta PJ, às vezes a pessoa nem tem conta PJ, né? Mas tudo que entra referente a um produto que vendeu, ou ao seu serviço, enfim, qualquer coisa que entra, né, nas contas da pessoa é dela para poder pagar alguma coisa que ela precisa, ou às vezes, gente, para fazer compras de coisas supérfluas. E isso, obviamente, vai romper o negócio, vai ruir o negócio, porque você vai comprar no seu cartão para poder investir na sua empresa, aí chega lá e você tem que pagar o seu cartão, e aí você, em vez de ter pago com o seu serviço, né, com o que você fez das suas vendas, você acaba pagando com o seu salário, e aí quando chega na parte de você pagar as contas da casa, você paga com o seu serviço, enfim, fica aquela coisa muito bagunçada, e aí você sabe se o seu negócio está tendo lucro ou prejuízo. Muitas vezes não sabe. Outra coisa também que acontece, a pessoa não faz planilhas para poder saber, né? Planilha básica. Eu não sei mexer com Excel, Isabel. Como é que eu vou fazer? Gente, existem planilhas simplíssimas, tá? Tudo que você recebe de um lado, no papel mesmo, sabe? Não precisa nem ser no computador, mas no papel. Se você não tem habilidade com o computador, faz no papel. O que você está recebendo, o que você está tirando, né? O que você está pagando, entendeu? E faz uma conta no final. Você vai ver se o seu, né, se o seu negócio está tendo prejuízo ou está tendo lucro. Muita gente não faz isso. E aí, depois quer colocar a culpa em todo mundo, menos no alecrim dourado, porque, gente, meu negócio está falindo, porque o governo isso, porque não sei o que é isso, porque as pessoas, porque a cidade não sabe valorizar, porque o comércio tá ruim, porque essa época do ano... Gente, óbvio que todas essas coisas, elas são variáveis importantes, e tudo isso deve ser levado em conta quando a gente vai abrir um negócio, certo? Também. Mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque nós somos os donos da empresa. E a gente tem que se colocar... Quando a gente sai do CLT, a gente não é mais funcionário. A gente é patrão. E a partir do momento que a gente é patrão, a gente toma bronca pra si. E isso é uma coisa que as pessoas também não entendem. Quando você é funcionário, você pode até colocar a culpa no seu colega, você coloca a culpa no seu patrão. Quando você é o patrão, quando você é o dono do seu negócio, não tem ninguém para você culpar, meu amigo. Você pega, segura e faz as suas broncas, entendeu? Você pega e faz as suas coisas. Não tem ninguém para fazer para você, ao menos que você contrate alguém para fazer para você, e não tem porque você também fica brigando com aquela pessoa, porque ela é uma prestadora de serviço, ela é seu contratado, ela é seu empregado, entendeu? Mas quem realmente tem que tomar conta, quem tem que ir atrás é você. Essa é a grande diferença. Outra coisa também, gente, que faz com que muitos negócios acabam fechando no Brasil, e eu falo no Brasil porque eu acho que acredito que isso pode ser de forma geral, mas porque eu nasci no Brasil, eu sou brasileira e eu nunca fui pra fora, eu não conheço pessoas de fora, tá? Tô falando da minha realidade, das pessoas que eu conheço. Que é não estudar o mercado que ela está inserido, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma paixão, ou seja, eu quero montar uma loja de roupa, eu quero montar uma loja de boné, eu quero montar uma livraria. Mas a pessoa, ela não estuda o mercado. Então, às vezes, ela quer montar
uma livraria numa rua, numa avenida, que só tem boteco. Ah, mas é porque é o único lugar que eu tenho ponto e não sei o quê. Tá, mas assim, como é que você vai fazer para atrair pessoas que gostam de leitura, gostam de ler, para essa livraria? Você sabe que você vai ter que cobrar mais caro pelos seus livros. Você sabe que as pessoas já não costumam mais comprar livros em lojas físicas. Obviamente, eu tô dando um exemplo, porque poucas pessoas investem nesse tipo de comércio. Mas assim, vamos supor que é o comum que eu vejo muito, né? Loja de roupa. Tem trocentas lojas de roupa na mesma avenida. Por que a pessoa vai comprar da sua loja? Ah, porque os preços são muito acessíveis. Vão ser acessíveis por quanto tempo? Porque o que eu mais vejo é a loja que começa ali R$20, quando você vai ver já não tem mais preço único. Tem uma loja aqui na rua da minha casa, por exemplo, que ela começou, o preço único na primeira semana era R$20. Na outra semana era a partir de R$20. Na outra semana, hoje em dia, não tem nem preço mais escrito lá não. Qualquer roupa é qualquer valor diferente. Cada roupa tem um valor diferente. Por quê? Porque é difícil, é impossível você manter hoje em dia as roupas com o mesmo preço único. Aí entraria a questão de que é culpa de não lá. Também, gente, mas também a culpa é sua. Pra que você vai querer colocar uma loja de roupa de preço único, sabendo que é difícil você atender esse tipo de demanda? Agora, o terceiro e último erro que eu acho, assim, que também é muito comum, e que também é o que eu mais vejo, que principalmente entre pessoas próximas a mim, que é o seguinte: montei a minha loja, o meu negócio, o meu comércio, enfim, qualquer coisa, não deu resultado, vou fechar. Amiga, você queria o quê? Sucesso? 24 horas? Tem gente que eu acho que vive um pouco no mundo de Nárnia. Então é muito tempo de tela. E assim, eu já contei aqui no canal que eu já fui meio influenciada, né, por esses coaches de sucesso rápido, né, de resultado rápido e inflacionado. Mas assim, eu nunca deixei de tentar ter os meus resultados de forma modesta. Agora, tem gente que na primeira tentativa não dá certo, não dá mais pra mim. E assim, gente, eu entendo, tá? Eu entendo. É frustrante, é complicado, é difícil, é custoso financeiramente. E muitas vezes você vai realmente tentar e não vai levar a nenhum lugar. Mas se você ficar um mês só, ou pior, uma semana só, aí que não vai dar certo mesmo. E a gente precisa esperar, obviamente, não esperar passivamente, tipo, tô esperando dar certo. Não, gente, é esperar trabalhando, verificando, mudando, ver o que é que não tá dando certo. Esse produto aqui não saiu, por que ele não saiu? Por que as pessoas não estão gostando desse produto, desse serviço que eu tô oferecendo? O que eu posso fazer para as pessoas gostarem mais? Enfim, é realmente ir buscando você melhorar, você alcançar os seus objetivos e também não esperar que o resultado financeiro ele vai vir do dia para a noite, porque também não vai vir. Demora a gente conseguir colher os frutos, tá? E até mesmo quando tiver sucesso, você também não pode sair por aí pulando de alegria e fingindo que não existe uma queda, né? Porque pode acontecer também. Então a gente tem que estar sempre preparado, sempre tendo que ter uma cautela, sempre tendo que analisar as coisas de uma forma muito mais ampla, tá? Enfim, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E, obviamente, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Estamos tentando postar pelo menos uma vez na semana. Estamos falhando? Estamos falhando. Mas estamos tentando, porque aqui o lema é tentar não desistir. Melhor, tentar não desistir. Enfim, é isso. Tchau, tchau.